A graça e a paz, meus irmãos. Bom dia. Muito bom podermos juntos meditar nas Escrituras. Hoje entramos no terceiro dia de exposição do quinto livro de Salmos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E estarei expondo os Salmos de 114 a 117. O Salmo 114 fala de alguém que não pode ser confundido nem ignorado, a saber, o próprio Senhor glorioso. Trata-se de um salmo com 4 estrofes de 2 linhas cada, um tipo de corinho. Sua mensagem é fortemente figurada, mas fácil de compreender. Contudo, pouca informação há sobre a ocasião da sua composição ou sua autoria. As mesmas formas verbais hebraicas peculiares do Salmo 113 se repetem nesse salmo, fazendo parecer que foram escritos pelo mesmo autor, possivelmente na mesma ocasião, um período de livramento e restauração. Não é possível dizer com certeza que se trate do retorno do exílio babilônico ou de outro livramento específico. Entretanto, a ênfase na restauração misericordiosa dos desvalidos do Salmo 113 e a lembrança da libertação da escravidão egípcia no Salmo 114 fazem notar que o escritor quer louvar a Deus por uma atuação poderosa e benéfica para com Israel. Também não se pode eliminar a possibilidade de terem sido compostos para uma ocasião festiva como a Páscoa, na qual a lembrança da libertação do Egito era enfatizada. De qualquer modo, o salmista tem a intenção de glorificar a Deus pelo que fez no passado e pelo que fazia nos seus dias. Para isso, ele usa os versos do Salmo para apresentar o Deus digno de louvor pelo modo como tratou a Israel. Nos versos 1 e 2 do Salmo 114, em primeiro lugar, o salmista apresenta um Deus que se faz imanente. Imanência é a qualidade de Deus que o faz presente junto à sua criação, a qual permite que ele se relacione com suas criaturas, em especial o homem. Isto é visto na intervenção histórica promovida por Deus em um momento crucial e de uma maneira marcante. Ele vai dizer nos versos 1 e 2: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá passou a ser seu santuário e Israel seu domínio. O salmista fez questão de expor a condição desfavorável dos israelitas no Egito, ao dizer que estavam no meio de um povo de língua estranha. Isso aponta para o fato de estarem fora da sua terra e vivendo no meio de um povo diferente do seu, com costumes muito diferentes, com deuses estranhos. No Antigo Testamento, a figura da língua estranha é também um sinal de desfavor e de juízo divino para Israel por meio dos exércitos de nações estrangeiras. Não resta dúvidas de que o povo estava em uma situação ruim que eles não desejavam, mas que não tinham como evitar. Pois mesmo contra todas as circunstâncias contrárias, Deus buscou Israel do Egito, fazendo valer sua vontade e seu poder. O resultado é que aquele povo que não tinha uma terra passou a ter. Aqueles que viviam entre deuses estranhos passaram a servir o Deus verdadeiro. A nação, que era a propriedade do Egito, passou a ser posse do Senhor soberano. Por isso, o Salmo afirma que Israel passou a ser santuário e domínio de Deus. Nos versos 3 a 6, depois, o escritor do Salmo apresenta um Deus poderoso e irresistível. Se a primeira estrofe do cântico evidenciou as bênçãos da presença de Deus, as 2 estrofes centrais realçam seu poder ao efetivar a libertação. Esses versículos não são específicos nas ações de Deus, mas não é necessário. A história do Êxodo era tão conhecida dos israelitas e até das outras nações
que bastava citar os elementos envolvidos no decorrer do livramento e da conquista da Terra Prometida para que os fatos viessem imediatamente à memória dos ouvintes. Por isso, bastou uma breve citação para trazer à memória do povo os episódios do Mar Vermelho e do Rio Jordão. O mar viu isso e fugiu, e o Jordão retrocedeu. As menções são a abertura do mar, como se as águas fugissem diante do poder do Senhor, e do estancamento do Jordão para que o povo entrasse em Canaã em seco, sem dificuldades. Faça a seguir menções de montes tremendo. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como filhotes de ovelha. A menção não é tão óbvia quanto a das águas, podendo, o mais provável, apontar para os episódios ligados à demonstração da glória de Deus no Sinai, ou para a queda das cidades cananitas durante a conquista, boa parte delas sobre os montes. O que não traz dúvidas é que Deus atuou poderosamente para abençoar seu povo. Esse poder foi tão arrebatador que o salmista praticamente repete o que disse, porém na forma de interrogações. Versos 5 e 6 ele diz: O que te acontece, ó mar, que foges? E tu, Jordão, que retrocedes? E vós, montes, que saltais como carneiros? E vós, colinas, como filhotes de ovelha? É nítida a ironia dessas perguntas, cujos efeitos são retóricos. É como perguntar: quem pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos? Além de certa ironia, o efeito das perguntas dos versos 5 e 6 é enfático, produzindo respostas que indicam o poder irresistível do Senhor. Os versos 7 e 8 do Salmo 114, o salmista apresenta um Deus cuja presença é gloriosa. Assim como as nações cananitas temeram os relatórios que ouviram a respeito do Êxodo, o escritor do Salmo afirma que a própria terra deveria tremer diante do Senhor. Ele diz: Treme, ó terra, diante da presença do Senhor, diante do Deus de Jacó. Essa personificação da terra tem por objetivo atingir não os elementos da natureza, mas os homens, os ouvintes do Salmo e da mensagem do que Deus fez a Israel. Nesse sentido, o salmista não aponta somente a mão de Deus poderosa para livrar, mas também para prover. Ele diz no verso 8: Aquele que transformou a rocha em uma fonte de água e a pedra em manancial de água. Mais uma vez, a natureza foi transformada por Deus para cumprir seu soberano propósito. A rocha dura foi fendida para brotar dela a água que saciasse os israelitas no deserto. Era como se a dureza da rocha se derretesse e fluísse diante da glória do Altíssimo. Não é possível estar diante de Deus e não tremer ante a sua gloriosa presença. O Salmo 115 é um hino cuja letra foi cantada por vencedores e por muitos personagens durante a história, que obtiveram vitórias fantásticas, mas que não clamaram para si o louvor, rendendo-o inteiramente a Deus. O contexto do Salmo é uma situação de crise em Israel, seguida pela atuação soberana e libertadora do Senhor. O que não se tem certeza é se o salmista está orando para que Deus liberte ou se o salmo é um agradecimento pela libertação já realizada. Apesar de parecer a princípio que a primeira opção se encaixa melhor, o tom do salmo e a zombaria do salmista aos falsos deuses estrangeiros e aos seus adoradores sugerem que a libertação já veio e que o salmo visa evidenciar a soberania e supremacia de Deus e a exaltar o seu santo nome, vindicando sua honra diante do desprezo que as nações lhe demonstraram. Não fica excluída a possibilidade de que esse tom positivo se deva a uma confiança inabalável por parte do salmista. Contudo, nesses casos é comum vermos mais lamento e súplicas do que o que temos nesse salmo.
Além do mais, o verso 1 é um louvor tão convicto que sempre foi usado para glorificar a Deus por seus feitos libertadores e pelas vitórias concedidas aos seus servos. Em meio a isso, o salmista oferece 4 disposições que os servos de Deus devem manter para lhe oferecer um louvor digno e condizente com sua natureza e glória. Nos versos 1 e 2 do Salmo 115, a primeira disposição dos servos de Deus para louvá-lo é a humildade. O início do salmo coloca o salmista em um clamor para que Deus mostre sua glória ao mundo e, ao fazê-lo, não deixasse que homem algum fosse glorificado em lugar dele ou que compartilhasse do louvor que lhe é exclusivo. Ele diz no verso 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória ao teu nome por causa da tua lealdade e da tua fidelidade. É como se ele dissesse: mostra a tua glória, Senhor, e não nos deixe pensar ou anunciar que somos gloriosos. O salmista demonstra a verdadeira humildade que combina muito com a disposição de João Batista diante de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso fica mais em evidência quando se observa o contexto. A zombaria das nações estrangeiras sobre Israel afetava os israelitas pessoalmente. Entretanto, o escritor não clama por reconhecimento para si mesmo ou para a nação, mas para o nome de Deus. No verso 2 ele vai dizer: Por que as nações diriam, onde está o Deus deles? Esse desprezo é o semelhante ao que foi demonstrado nas palavras de Rabsaqué, servo de Senaqueribe, quando ameaçou Jerusalém nos dias de Ezequias, afirmando que nenhum Deus tinha livrado seus povos dos assírios e, por isso, o Deus de Israel também não poderia livrá-los. Diante disso, o salmista tem todo o prazer em saber que o Senhor vindica sua glória e supremacia, agindo com lealdade e fidelidade para com seus servos. E mesmo havendo vindicação também do povo, o escritor do Salmo se recusa a receber glórias para si, sendo ele mesmo humilde. A segunda disposição dos servos de Deus para louvá-lo é a admiração, versos de 3 a 8. Esse trecho mostra como a arrogância das nações opressoras foi abatida por Deus, de modo que o salmista o diz em um tom que chega a ser engraçado. É como se desse o troco em relação ao desprezo que os inimigos demonstraram pelo Deus verdadeiro durante a opressão de Israel. Ao fazê-lo, deixa transparecer a admiração que tem pelo Senhor e por tudo o que ele faz. Ele diz no verso 3: Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. A admiração do salmista surge primeiro por Deus ter uma natureza acima da criação, descrita pela sua transcendência, e depois por ser soberano, tendo o poder de efetivar todos os seus planos e desejos, sem que ninguém possa impedi-lo. Em consequência disso, a arrogância das nações é abatida na figura dos seus falsos deuses. No verso 4 ele diz: Os ídolos deles são de prata e ouro, obras das mãos de homens. Essa incapacidade dos falsos deuses é enfatizada até o ponto deles se tornarem desprezíveis e objeto de chacota aos olhos de todos. Contudo, o tapa de luva de pelica não se destina a deuses inexistentes, mas aos insensatos e tolos adoradores de objetos feitos pelo próprio homem. No verso 8 ele diz: Seja como eles, os que os fazem, todos que confiam neles. Para o salmista, o terror anunciado pelos adoradores dos falsos deuses era nada comparado à ação do Deus glorioso e admirável que os reduz a nada. A terceira disposição é a confiança, dos versos 9 a 11. Se ficou clara a insensatez de confiar em deuses de ouro e prata, feito por artífices, a confiança no Deus criador de tudo que existe é uma ação exaltada pelo Salmo. No verso 9 ele diz: Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o socorro e o escudo deles.
É nítido o tom de comparação entre a fé verdadeira dos servos de Deus e a fé insensata dos idólatras. O interessante é a ênfase que o salmista dá na razão pela qual Israel deve confiar em Deus, pois a segunda parte desse verso se repete nos dois seguintes. Assim, a casa sacerdotal, talvez por ter sido afetada pelos inimigos e obrigada a interromper os sacrifícios, é chamada a confiar. No verso 10, o salmista diz: Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o socorro e o escudo deles. Em seguida, completando uma tríade bastante sugestiva, pois por ordem o salmista cita Israel, a casa de Arão, e agora ele diz no verso 11: E vós que temem o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o socorro e o escudo deles. Não há como se enquadrar como servo do Senhor que se dedica ao seu louvor sem a firme confiança em quem Deus é e em suas gloriosas promessas. Dos versos 12 a 18, nós temos a última disposição para louvar a Deus, que é a gratidão. Apesar do aperto que Israel passou, a libertação não trouxe atenção somente sobre a condição benéfica, o que é muito comum acontecer. Em lugar disso, o salmista olha para o motivo dessa condição. Deus se lembrou deles, por isso agiu abençoando o seu povo. O Senhor se lembrou de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, os pequenos juntamente com os grandes. Essa ação diretamente ligada ao livramento da opressão é seguida por uma restauração do povo, fazendo-o aumentar novamente em número e força. O verso 14 lhe diz: O Senhor vos fará aumentar a vós e a vossos filhos. A razão para isso é diretamente a bênção de Deus. Vós sois abençoados pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. O salmista não adora a Deus somente pelo que ele faz, mas também por quem é, ou seja, um Deus acima de todos os homens. No verso 16 ele diz: Os céus são os céus do Senhor, mas ele deu a terra aos filhos dos homens. Finalmente, o louvor é declarado pelo fato de Deus não tê-los deixado perecer, razão pela qual é possível que eles lhe rendam todo louvor. Ele diz: Os mortos não exaltam o Senhor, nem aqueles que descem ao lugar de silêncio. Mas nós louvaremos o Senhor de agora até a eternidade. Exaltai ao Senhor. Aqui, o salmista não diz que não há vida após a morte, mas que Deus os preservou de morrer e, por esse motivo, eles o exaltavam e o exaltariam para sempre. No Salmo 116, muitos comentaristas veem semelhanças notáveis entre as declarações desse salmista e a experiência de libertação da morte do rei Ezequias, que, avisado de que iria morrer, ouviu do profeta Isaías que Deus lhe daria mais 15 anos de vida. Alguns até sugerem que o próprio Ezequias seja o escritor do Salmo. De qualquer modo, uma situação como a daquele rei que, achando-se doente e não vendo possibilidades humanas para impedir que a sua vida se esvaísse, serve como pano de fundo compatível com esse salmo. Por isso, por meio de 4 ações do escritor do Salmo 116, podemos aprender sobre o procedimento adequado ao servo de Deus que vê que sua vida ruma para uma condição de desesperança. Nos versos de 1 a 3, quando o salmista se viu impotente contra os riscos da sua vida e percebeu que só o Senhor, segundo o seu plano, poderia preservar seus servos, sua primeira ação foi demonstrar seu amor por Deus. Ele inicia o salmo com essa declaração: Eu amo o Senhor, pois Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
Apesar de parecer ser mais fácil amar a Deus quando tudo vai bem e quando a impressão é que a vida só conhece bênçãos, a situação desse homem passou pelo extremo oposto. No verso 3 ele diz: laços da morte me envolveram e os assédios da sepultura me sobrevieram. O escritor personifica a própria morte como um caçador que passou a persegui-lo com seus laços de armadilhas. Ele se sentiu sendo sugado pela sepultura, onde estaria morto. O resultado foi um abatimento profundo. Eu fui acometido por angústia e aflição. Mas é justamente nessa situação que sente que Deus tem um relacionamento com ele, sustentado pelo amor, já que o Senhor não foi alheio ou insensível ao seu sofrimento. Deus, na verdade, se mostrou muito interessado na sua situação, ele tratou como alguém próximo e amado. No verso 2 ele diz: pois inclinou o seu ouvido para mim. Inclinar o ouvido não significa apenas escutar, mas atender à oração. Assim, o salmista em amor se relaciona com Deus e se propõe a fazê-lo por toda a sua vida. Pelo que nos meus dias de vida eu o invocarei. A segunda ação foi levar a Deus seus pedidos, dos versos 4 a 9. Logo após fazer uma descrição vívida de seu sofrimento, ele declara sua reação: mas eu invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Trata-se de um pedido por preservação da vida. Essa oração não foi feita sem esperança. O salmista contava com os atributos de Deus, pelos quais ele age beneficamente para com seus servos. No verso 5 ele vai dizer: o Senhor é compassivo e justo, e o nosso Deus é misericordioso. A resposta divina à oração do salmista enfermo foi positiva e realmente o preservou, pois no verso 6 ele diz: o Senhor guarda os simples. Eu estava desfalecido, mas ele me salvou. Imediatamente, sua confiança na misericórdia de Deus lhe trouxe verdadeira paz em meio à tempestade, avistando o porto e a terra firme para os quais o Senhor conduziu o barco da sua vida. No verso 7 ele clama: ó minha alma, volta ao lugar de descanso, pois o Senhor foi benevolente para contigo. Se até aqui o tipo de libertação promovido pelo Senhor fica subentendido, o escritor então descreve com todas as letras, revelando a resposta à sua oração. No verso 8 ele diz: pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés do tropeço. O resultado final é que ele continuaria vivo e servindo a Deus. Ele diz: servirei o Senhor na terra dos viventes. A terceira ação do salmista foi manter sua fé em Deus, como dizem os versos de 10 a 14. Crer em Deus depois de ver uma grande libertação não é raro. Entretanto, crer enquanto tudo que há em volta são problemas e dificuldades é algo bem mais difícil de se ver. Pois foi exatamente o que o salmista fez. Ele creu em Deus no meio da aflição. Ele diz no verso 10: eu confiei quando eu ainda dizia: estou muito aflito. Essa confiança fica em maior relevo quando ele expõe que não apenas estava sofrendo, mas que também estava desiludido com as pessoas e com sua capacidade de socorrê-lo. Ele diz: na minha fúria eu disse: todo homem é mentiroso. Não é fácil ter fé em uma situação assim, mas o salmista creu e Deus fielmente correspondeu à sua confiança. Se os homens são falhos e infiéis, Deus é fiel e confiável. Essa constatação levou o escritor a meditar sobre o modo como ele procederia diante da ação de Deus. No verso 12 ele pergunta: como retribuirei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta que ele encontra é dupla. A primeira é demonstrar sua fé no Senhor, como se sua própria vida preservada agisse como um brinde público a Deus. Ele diz no verso 13: erguerei a taça da salvação e invocarei o nome do Senhor. A segunda
é ser ele mesmo fiel, assim como Deus foi para com ele. Ele diz: cumprirei meus votos ao Senhor perante todo o seu povo. A última ação foi oferecer a Deus o devido louvor, como narrado dos versos 15 a 19. Ao introduzir um novo parágrafo, o escritor enaltece novamente a ação preservadora de Deus. Ele diz no verso 15: custosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus fiéis. Apesar desse texto normalmente ser traduzido com a palavra preciosa, fazendo parecer um coro aos dizeres de Paulo, que diz: o morrer é lucro, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, o contexto geral do Salmo aponta para o fato de que Deus não despreza seus servos na hora da morte. Ao contrário, ele sente o drama da morte dos seus fiéis, dá valor às suas vidas e, se assim for seu plano, os preserva da morte, algo que ele fez com esse servo. Devido a isso, o louvor toma conta das ações do salmista. Ele diz no verso 17: oferecerei a ti sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Ele volta a afirmar sua fidelidade a Deus por meio do cumprimento dos seus votos diante do seu povo, acrescentando a informação de que o faria no templo do Senhor diante de todos, nos átrios da casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Se o salmo começa com uma declaração de amor, termina com uma proclamação da glória de Deus. Exaltai ao Senhor. O Salmo 17 é um chamado em larga escala. Ele convida pessoas de lugares distantes a seguir um líder que os inspira. Também é um pano de fundo glorioso que embeleza e reforça o chamado. E os homens que respondem positivamente a esse chamado jamais voltam a ser os mesmos, aceitando partir para outra pátria. A diferença é que, em lugar de perderem a vida ao atenderem o chamado, esses passam a viver. Esse salmo é o mais curto de todo o saltério, mas seu alcance, sua mensagem e sua glória colocam esse capítulo entre os mais significativos da Bíblia. Em seus 2 versículos, ele leva até os confins da terra um chamado rico do ponto de vista bíblico, cujos efeitos práticos se estendem até o futuro e até os céus. 3 pontos notáveis devem ser destacados nele. O primeiro ponto notável desse salmo é para que é o chamado. O salmista convida seus ouvintes a prestar o devido louvor que cabe ao Deus Todo-Poderoso e Todo-Glorioso. Ele diz no verso 1: exaltai ao Senhor, ó todas as nações, louvai-o, ó todas as tribos. Deus em si mesmo é digno de todo louvor. Acrescentem-se a isso suas obras louváveis. O resultado é que Deus criou o homem e o separou das trevas por meio de Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. A própria nação israelita foi separada por Deus para tanto, e é chamada por ele de o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. 2 palavras com sentidos semelhantes, exaltai e louvai, são utilizadas no primeiro verso do Salmo para descrever a adoração devida a Deus. Entretanto, apesar de sinônimas, uma enfatiza o ato do louvor e da exaltação, enquanto a outra produz a ideia de uma reflexão sobre as qualidades gloriosas de Deus. E em meio à admiração, enaltecer o Senhor por tudo que Ele é e faz. Talvez as 2 palavras entrem nessa composição, não apenas para cumprir um efeito de estilo literário, mas para pintar um quadro bem amplo da adoração que o Senhor merece de nós, servos do seu amor. O segundo ponto notável do Salmo é para quem é o chamado. Apesar de ser escrito por um israelita para o louvor de Deus em Israel, ele se dirige a povos gentílicos, ou seja, pessoas não israelitas.
Ele diz: exaltai ao Senhor, ó todas as nações, louvai-o, ó todas as tribos. Levando em conta que os israelitas não deviam se misturar com as outras nações, as gentes ou os gentios, esse convite é surpreendente. Israel foi proibido de fazer aliança com outros povos, de imitar suas religiões e até de se unirem a eles por meio de casamentos. As outras nações eram consideradas inimigas de Deus e de Israel, de modo que os israelitas aguardavam o dia de ver o Senhor abater tais povos. Por isso, o chamado e a esperança de ver pessoas de outras nações se curvando diante do Deus de Israel e lhe rendendo adoração, de modo algum era fruto de um trabalho poético puramente humano, mas da revelação de Deus quanto aos seus planos para o futuro. Como instrumento da revelação da palavra de Deus, o profeta Isaías anunciou: por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, conforme escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 24, versos 15 e 16. É claro que não é cada pessoa do mundo que atenderá a esse convite. Não obstante, o chamado tem um caráter mundial, demonstrando que, independente de quem louvará ou não a Deus, o Senhor tem direito sobre todos e dá a conhecer os seus atributos gloriosos, tanto nos seus servos como nos seus inimigos. O terceiro ponto notável é a causa do chamado. Se o convite é para oferecer louvor a Deus, a causa para tanto é dupla. A primeira delas é o amor de Deus, citada no verso 2, parte A, pois grande é o seu amor para conosco. A palavra aqui traduzida como amor pode também ser entendida como graça, bondade ou misericórdia. Entretanto, não é necessário escolher um desses sentidos. Em lugar disso, deve-se somá-los com a demonstração ampla do que significa ser amado por Deus. Quer dizer que a misericórdia amorosa de Deus entra em ação para perdoar pessoas que não merecem esse benefício. Por isso, agora o salmista não vislumbra apenas os gentios, mas também Israel ao dizer, para conosco. O vós se torna nós, quando a graça de Deus salva israelitas e também gentios, tornando-os um grupo coeso de servos, unidos de modo fundamental por meio da obra de Cristo, acabando com os limites e com a separação. Como diz o texto, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Conforme Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos de 13 a 16. Ambos, nesses dizeres de Paulo, são os crentes gentios e os crentes israelitas, unidos pela fé em Cristo e pela justificação de pecados. A segunda causa para o chamado a louvar é a fidelidade de Deus, como citada na parte B do verso 2. E a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Por fidelidade no Antigo Testamento, entende-se o inevitável cumprimento por parte de Deus das promessas que fez. Se ele prometeu, é certo que ele honrará sua fidelidade e cumprirá sua promessa. A questão aqui é: que promessa? A aliança mosaica, que previa bênçãos pela obediência e castigo pela rebeldia, foi feita entre Deus e Israel e não dizia respeito às outras nações. Em um chamado de natureza mundial como esse, que promessas tornariam os gentios interessados em ver a fidelidade do Senhor? A resposta não se acha no Sinai, mas em outro chamado, o de Abraão.
Quando Deus lhe prometeu uma nação numerosa e uma terra para habitar, ele também lhe prometeu que ele seria veículo de bênção dentro da sua família, mas também fora dela. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que Abraão por si só não pode salvar ninguém. Mas por meio de Cristo, seu descendente, a bênção prometida a pessoas de todas as famílias da terra seria efetivada. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa promessa é cumprida em toda parte por meio da fé no Senhor Jesus. Amados, o Salmo 117 é tão pequenino, mas é tão grandioso no saltério e nas Escrituras. Ele revela quem é Deus, quão glorioso é Ele, e para que existem o universo e principalmente a humanidade. Ele também expõe o desejo do Senhor de salvar pessoas de todas as nações, raças, tribos e povos, os quais devem se curvar diante da sua majestade. Finalmente, ele revela atributos como amor, misericórdia, graça, verdade e fidelidade, pelos quais o Senhor mantém firme seu propósito e seu curso de ação, mesmo quando a humanidade dá provas de que merece imediatamente ser extinta. Não é sem razão que esse pequeno cântico está entre um grupo de salmos que bradam: exaltai ao Senhor. Deus é, sim, digno de todo louvor, tanto por parte de judeus como de gentios, que têm fé em Cristo para perdão de seus pecados. Então, ergamos juntos nossas vozes a Deus e proclamemos por toda parte que só Ele é o Senhor. É para isso que existimos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Eterno vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.